Você é a favor ou contra o porte de armas? Você é a favor ou contra a castração química? Será o que a Bíblia fala a respeito desses temas? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Ministério Levanta e Anda. É o quarto vídeo dessa série, O Cristão e a Política. Então já curte esse vídeo, comenta aqui abaixo quais são as suas dúvidas, as suas sugestões para os próximos vídeos. Se inscreva para o nosso canal e vamos ao vídeo. Então chegamos ao vídeo de perguntas e respostas. Vai ser um vídeo bem curto, onde nós vamos responder algumas das perguntas que foram feitas no vídeo 1, 2 e 3. Se você ainda não assistiu os 3 primeiros vídeos, vai ter o link aqui embaixo, entra no nosso canal, você vai poder assistir os 3 primeiros vídeos e entender de onde tiramos essas perguntas. Lembrando que esse vídeo vai ficar registrado aqui no YouTube, porém nós estamos gravando ele nas eleições de 2018. E nessas eleições, algo que tem sido muito falado, muito debatido, Mário, é a respeito sobre a liberação ou não do porte de armas. E uma das perguntas que recebemos é quanto a isso. Qual a nossa opinião, e é claro, baseada na Bíblia, a respeito do porte de armas? Será que a Bíblia aprova ou desaprova o cristão, ou melhor, a sociedade, andar armada? Se a gente pegar essa definição, de você andar armado, primeiro a gente tem que entender que o andar armado a gente vai estar se referindo ao cristão, ao cidadão de bem. Porque o cidadão mau, o cidadão que usa do crime, ele não está nem aí se está liberado ou não, ele vai ter a sua arma, indiferente de qual arma. Se vai ser um revólver, uma arma de fogo, ou se vai ser uma arma branca. Esse cara vai ter arma. Então, se a gente pegar algumas partes lá do Velho Testamento, era muito comum eles terem uma espada. Eles estavam constantemente em guerra. Então, constantemente eles tinham espadas, então andavam com suas espadas para lá e para cá. Se a gente vir um pouco à frente, ali, entrando no Novo Testamento, a gente pode pegar um episódio que é muito conhecido quando Jesus vai ser preso. Pedro saca uma faca e corta a orelha de um soldado. Então, Pedro já andava armado? Ou foi a primeira vez que ele andou? Então você consegue ver que Pedro estava portando uma arma para aquele momento. Não existia armas de fogo, então ele estava ali armado. Será que tinha mais gente armada além dos guardas? Então era comum tanto o cidadão de bem quanto os guardas andarem armados naquela época. Mas e para hoje? E pós-ressurreição de Cristo? Como que a gente consegue interpretar hoje essa questão de você poder andar armado? O que você acha disso? Então, a primeira coisa, algo interessante que o Mário falou era que até mesmo Pedro, nesse sentido aí, andava armado. Naquele tempo era comum as pessoas terem algo em casa, alguma arma, que naquele tempo era espada, ou quem sabe uma faca, algo ali para se proteger de certas invasões. A gente vê texto bíblico, por exemplo, falando que se alguém invadiu a sua casa durante a noite e você, em legítima defesa, matou aquela pessoa, você não é punido pelo aquele crime que, entre aspas, você teria cometido, o assassinato. Então, o assassinato que a Bíblia fala, não matarás, ali é o não assassinarás com um crime de premeditação, e não por uma defesa, por uma autodefesa. A Bíblia fala também para nós preservarmos a vida. Inclusive, quando Jesus fala, muitas pessoas usam esse texto fora do contexto, Jesus fala que se alguém te der um tapa em uma face, você deve virar a outra. Jesus não está falando que você deve sair pela rua apanhando dia após dia, nada disso. Ele está falando que, quando referente à sua fé, quando você estiver pregando o evangelho, a pessoa descrendo daquilo de você e testando a sua fé, ela te esbocetear, ela te atacar de alguma forma, você não deve revidar esse ataque pela força e simplesmente demonstrar através do amor que aquilo que você crê é de fato verdade, transformou sua vida. Uma prova desse texto é aquele episódio que acontece com Paulo. Quando Paulo chega lá na cidade e está aquela mulher lá endemoniada, ele liberta aquela mulher, ele prega, e daqui a pouco ele é preso, apanha. E aí ele está lá preso, apanhando por causa da palavra, e em nenhum momento ele revidou. E aí, onde tem até uma música muito famosa lá do Paulo e Silas, eles começam a orar, cantar, as correntes se abrem, e aí daqui a pouco o guarda pensa que eles fugiram, e o que aconteceu? Ele fala, não, a gente está aqui. E aí ele vai e usa aquela oportunidade para poder pregar o evangelho e ganha o guarda para Cristo e toda a sua família. Então você consegue perceber que quando você tem o contexto, nós falamos isso nos primeiros vídeos, a importância de você saber o contexto,
Porque um texto, né, fora de contexto, vai ser pretexto aí para você falar uma heresia ou até para você ter uma falsa doutrina, né? Então, entendam isso. Quando Cristo fala da outra face, em que contexto ele está dizendo isso? No contexto de segurança pessoal ou no contexto de pregar o evangelho? Então, é no contexto de pregar o evangelho e a gente vê Paulo na prática vivendo isso. Exatamente. E quando a gente fala sobre essa questão de posse, se pode ou não pode ter, a gente precisa ter na nossa mente que a Bíblia não deixa claro algo falando, olha, não tenha ou tenha. Né? Quando Jesus vem e traz toda aquela pregação do amor, ele não está ali com a pregação do amor falando que você deve ser, entre aspas, um trouxa no meio da sociedade. Nada disso. Ele está ensinando que agora tudo que você vai fazer é baseado no amor. E independente se a posse de arma for ou não liberada para a população, nós entramos de novo no contexto do texto de Paulo, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, se for liberado, por exemplo, na nossa nação, o porte de armas, você vai ter direito de ir lá e comprar uma arma. Mas te convém ir lá e comprar uma arma? E ainda que convenha, é pecado? A Bíblia fala que é pecado? Se fala, aonde fala? Porque eu não vejo esse texto falando, olha, é pecado você ter porte de uma arma. Agora, o que eu vejo a Bíblia falar é que é pecado você praticar o mal com quem quer que seja, independente se é com uma arma de fogo, ou se é com uma faca, ou se é com uma pedra, ou se é com seja lá o que for. Então, até mesmo com as suas palavras, você pode estar muito mais armado do que alguém com uma arma. Lembrando disso que o Mário falou aqui no início. A intenção de uma lei para aprovação do porte de armas não é para armar simplesmente qualquer louco que quiser ter uma arma. Até porque bandido hoje em dia já tem arma. Quem não tem arma, quem está desarmado, simplesmente é o cidadão de bem, aquele que teria uma arma para poder defender-se a si mesmo e a sua família, caso um desses bandidos tente entrar e fazer qualquer coisa ali na casa dessa pessoa. Então entendamos isso, a Bíblia não tem claramente um texto falando não tem arma, ou dizendo tem arma. Como a Bíblia não tem isso, a gente deve ser equilibrado, moderado nesse sentido e ver. Convém? Se convém, eu vou ter, se caso essa lei for aprovada. Se não convém, ainda que a lei seja aprovada, eu não vou ter, eu simplesmente não vou comprar. Ok? Então, como nós falamos nos primeiros vídeos, né, sobre tipos de governo, se você olhar hoje para o Oriente Médio, se você olhar hoje na América do Norte, alguns países da Europa, você vai ver que a população está armada. Até na própria América do Sul nós temos países, se eu não me engano, o Uruguai, ele tem um porte de arma liberado. Então é muito comum, eu tenho muita vontade de Israel. E todas as vezes que eu começo a ver reportagens sobre Israel, eu vejo o pessoal na sala de aula com um fuzil aqui do lado, e estudando, trabalhando. Diferentemente quando a gente vê no nosso país, quando você vê menores com um fuzil, aqueles menores aparentemente não são as pessoas de bem. Eles não estão armados para se autoproteger, e sim para causar algum terror para aquela população ou quem estiver descuidado passando ali perto deles. Então é essa noção que a gente tem que entender. E por que alguns governos permitem o porte de arma e outros governos proíbem? Se você for estudar ciências políticas e a história, você vai ver que na maioria das vezes os países que buscam desarmar a população são países que buscam um regime autoritário. Ou estão indo para esse caminho, ou já estão. Dificilmente você vai ver um país com um governo de direita, que tem ali princípios religiosos, já explicamos nos outros vídeos que é direita e esquerda, com o objetivo de desarmar a população. Você vai ver com regras para o uso da arma, com penas e fazendo com que aquela pessoa, se usou de modo indevido, seja julgado, se condenado, cumpra a sua condenação, diferentemente de países autoritários que você vai ver desarmando a população para que o governo possa fazer o que bem quiser e a população não tem como reagir. Exatamente, algo interessante disso que o Mário está falando é porque muitas das vezes pessoas criticam algum pastor que talvez não ensina a Bíblia para as ovelhas e falam que esse pastor é um pastor autoritário. Por quê? Porque ele tira a arma de defesa das ovelhas. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos se o pastor lá é um falso profeta ou é um verdadeiro profeta. Porque agora eu estou munido, eu estou aqui agora capacitado para poder olhar para ele e falar: olha, pastor, o senhor está pregando errado isso aqui eu não vou seguir esse caminho. Então, quando nós entendemos isso que o Mário está falando sobre os governos autoritários, o que eles fazem? Eles desarmam a população para, se caso eles quiserem dominar e trazer novamente uma ditadura, a população não tem poder nenhum de reação.
assim como esses pastores, que quando fala algo e as ovelhas não entendem nada, elas não têm poder nenhum de reação, porque elas não têm o conhecimento. Então nós precisamos entender isso. Muitas das vezes os papéis têm sido invertidos. Pessoas que têm optado por trazer o armamento para a população têm tido como ditadoras, sendo que é exatamente o oposto. Um ditador jamais vai querer que a população esteja armada para poder revidar. E pessoas que têm desarmado a população têm tidas como pessoas democráticas, sendo que é exatamente o oposto. Se é uma democracia, como que tiram de você o direito de se defender? Entende? Então nós precisamos reavaliar esses conceitos para sabermos aí, na hora de votar, quem é de fato democrático e quem de fato está querendo trazer uma ditadura para a nossa nação. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que tenhamos esclarecido, né, sobre a questão do porte de arma. E se você concorda com a gente, comenta aqui embaixo. Se você não concorda, também comenta por que você não concorda, até para a gente poder entender o que você está pensando e aprender um pouco também sobre a sua versão de não concordar com o porte de arma. Uma outra pergunta também que a gente recebeu é sobre castração química, né? Isso para estuprador. Isso é uma lei que está para ser aprovada, eu acho que ainda não foi aprovada, mas sempre é debatido esse assunto, né? E provavelmente deve ser votado à tona, né? Para se votar ou não essa lei. E aí, o que você acha disso? O que a Bíblia fala sobre isso? O que você pode esclarecer para a gente sobre castração química para estuprador? Então, mais uma coisa que nós não vemos um texto claro na Bíblia falando sobre castra um estuprador ou não castra um estuprador. A gente vai ver na Bíblia, quando há algum caso de um ato sexual que não está de acordo com o padrão do casamento em que Deus aprova ali, nós vemos Deus mandando punir, por exemplo, em um adultério, ou quem sabe até mesmo pessoa que pratique um ato forçado com alguém, essa pessoa sendo condenada a morrer. Era a pedrada naquele tempo bíblico. Então, muitas das vezes, hoje a gente quer trazer exatamente o contexto de hoje para o contexto bíblico ou vice-versa. E se fosse assim, a gente teria que trazer para o nosso mundo hoje aquele contexto bíblico. Ninguém hoje ia querer morrer a pedrada, nem ver até mesmo um estuprador morrendo a pedrada. Então, é um projeto a mais que tem aí sobre castração química, que seria, né, um meio de solucionar ou de diminuir a taxa de abusos contra as mulheres, diminuir os estupros que acontecem muitos contra as mulheres. É um projeto de lei que está aí, vai ser votado ou não, não sei se vai ser aprovado ou não. Porém, uma coisa muito importante que nós precisamos levar em consideração é que a Bíblia fala sim sobre arrependimento e sobre perdão, mas a Bíblia fala também sobre consequência dos atos. Por exemplo, o ladrão lá na cruz, juntamente com Jesus, um deles se arrependeu, um deles reconheceu Cristo como rei e provavelmente foi salvo com Cristo ali naquele momento da sua morte. Porém, a Bíblia não diz que ele desceu da cruz e que libertaram ele. Nada disso. Ele acabou de cumprir a sua pena ali, ele foi morto, foi executado ali juntamente com Cristo e aquele outro ladrão. Então nós precisamos entender isso. A pena deve ser, sim, colocada sobre todas as pessoas. Que vai haver arrependimento? Pode haver. Que a pessoa pode ter uma transformação? Pode haver. Mas se a lei humana colocou alguma regra para ser seguida, essa pessoa tem que ser punida conforme a lei definir. Hoje, infelizmente, a lei para esse tipo de caso é muito branda, né? Muitas das vezes os direitos humanos acabam passando a mão na cabeça de bandido e mulheres acabam sendo estupradas e quem cometeu esse crime fica livre de qualquer pena e essa poderia ser, quem sabe, uma forma de minimizar, de diminuir essa forma de ataque contra as mulheres. Uma outra dúvida, Mário, que foi levantada também aí nos nossos primeiros vídeos, foi a respeito da pena de morte. Eu acho que aqui, dentro dessa conversa, a gente já meio que falou um pouco a respeito. Será que a Bíblia aprova ou não a pena de morte nos nossos dias hoje? Será que a pena de morte é algo que deve ser trazido para a nossa nação, uma nação democrática como o Brasil? É uma coisa que a gente tem que pegar é quando a Bíblia fala, e esse é o argumento mais usado, é o não matarás. Só que quando você vai para o original e o contexto, sempre lembra que a Bíblia trata de contextos. E o contexto ali falado é um contexto de assassinato. Você tem a intenção de ir lá matar uma pessoa inocente, um cidadão de bem. É isso que ela está falando, para proteger o cidadão de bem. Lembra que as leis são criadas para proteger, né? Não para te aprisionar. Então, quando ele usa lá o não matarás, é nesse sentido, não assassinarás. Por isso que a Bíblia justifica que quando você, em legítima defesa, mata alguém, você não recebe julgamento. Então não foi um assassinato, foi uma autodefesa. E nesta questão da pena de morte, essa pena de morte ela está sendo aplicada em defesa, né? Aquele cara está recebendo, ele
fez alguma coisa, agora ele está recebendo esse troco, né, essa punição por aquilo, ou ele é um cidadão de bem indefeso que agora está sendo assassinado. Então, essa questão da pena de morte é uma questão que vai um debate muito longo. Mas a gente quer deixar aqui o que a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre você ter essa questão do seu julgamento. Alguns usam também o argumento do dente por dente, olho por olho, né, que Jesus cita. Mas em que contexto Jesus está citando aquilo? Porque depois você vai pegar o mesmo Jesus dizendo: aqueles que me recebem, recebem o meu Pai. Aqueles que te recebem, recebem a mim. Aqueles que não estão me recebendo, não estão recebendo o meu Pai. Então, quando vocês saírem, vocês batem até as solas do pé para não levar nem poeira. Então, ele está falando: então, assim, se fizer isso, recebe. Se não fizer, não recebe. Então, em qual contexto está o olho por olho, dente por dente? Então, às vezes usam frases, né, e textos fora de contexto. E aí isso acaba virando pretexto para heresia e você ter um falso argumento de que a Bíblia está falando aquilo corretamente. Então, o que a gente entende aqui sobre pena de morte, já para finalizar esse vídeo? A Bíblia fala de pena de morte? Fala. No tempo bíblico havia pena de morte. Jesus morreu através de uma pena de morte. Os discípulos de Cristo foram condenados à morte. Nós vemos a pena de morte na Bíblia. É a melhor forma de combater algo, combater o crime, combater a violência, combater tudo isso de mal que tem no nosso mundo? Não sabemos. Né? Se é ou não é uma forma de governo. E se o governo aprova uma lei dessa, se isso é implantado no Brasil, nós como cidadãos jamais devemos temer a lei, porque como o Mário falou, a lei está aqui para nos proteger e não para nos condenar. A Bíblia fala que aquele que descumpre a lei, aquele que anda no crime, que anda no erro, esse sim deve temer a autoridade, esse sim deve temer o mal, deve temer a lei, né? Aliás, nem é o mal, ele deve temer a lei, ele deve temer a autoridade. Já nós, cidadãos de bem, a Bíblia diz que nós somos enaltecidos pelas autoridades. Então, para nós, se é para nos proteger, se é para proteger o cidadão de bem, aquilo que vier e for aprovado, nós, como cristãos, devemos ter esse entendimento. Não estou dizendo que apoio ou que não apoio. Estou dizendo que nós precisamos analisar melhor a situação. Como o Mário falou, daria horas e horas de debate aqui e não conseguiríamos chegar num consenso final. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Poste mais dúvidas aqui abaixo. Nós vamos gravar outros vídeos respondendo. Está chegando as eleições. Eu tenho certeza que com esses vídeos você já vai estar dando uma dissipada aí na neblina que talvez estivesse na sua mente e vai estar podendo tomar uma decisão mais sensata na hora de votar. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Compartilhe esse vídeo. Deixe a sua pergunta. Se você não viu os outros vídeos, entra no nosso canal agora. Vai estar lá os outros vídeos. Compartilhe aí nos grupos que você participa para que mais pessoas consigam ter o esclarecimento do que a Bíblia fala sobre o cristão e a política e esses temas tão complexos que são divulgados nesse momento eleitoral. Então é isso, esse vídeo fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo do Ministério Levanta e Anda.